Olá, eu me chamo Alexinara Maciel, faço parte do corpo docente da Central do Enem, projeto vinculado à Secretaria do Estado do Amapá, com o componente curricular e educação física na área de códigos e linguagens. Hoje nós vamos tratar com a terceira parte do assunto ainda, trabalhando o assunto linguagens e expressões corporais. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre jogos e explicar de que maneira se dá a vinculação dos jogos quanto à visão cultural. É de extrema relevância que nós saibamos que os jogos são uma expressão artística, biológica e cultural da humanidade, ok? Então tem que ficar muito claro na cabeça de todos nós, agora, a partir de hoje, que o jogo é um fenômeno biológico e cultural, certo? Mas qual é a diferença que existe entre o jogo, as brincadeiras e os esportes? Essa diferença se dá basicamente quanto à construção de suas regras. O jogo, ele tem uma vinculação dentro de atividades voluntárias. Essas atividades voluntárias, elas têm uma motivação, fazendo com que as pessoas que interagem dentro desse jogo, elas se sintam envolvidas e compelidas a continuar, a querer sempre um pouco mais. E o jogo tem uma vinculação dentro das atividades lúdicas, que nos remetem a atividades que nos remetem à alegria, à espontaneidade. Tá? E o jogo, dentro dessa peculiaridade da diferença entre jogo e brincadeira, se dá basicamente dentro das regras. As regras no jogo, elas são livremente consentidas, porém elas existem, ok? São livremente consentidas, existentes e obrigatórias. Quais são os exemplos que eu poderia citar para vocês? Boca de forno. Quem nunca brincou na infância, ou até hoje ainda brinca de boca de forno, né? Aquela brincadeira de boca de forno, tirando bolo, jacarandá, onde eu mandava, se não for, apanho o bolo. Outra brincadeira que nós sempre, que é extremamente motivadora, eu como educadora física, quando eu trabalho com séries iniciais, quando nós brincamos, que é peculiar da cultura nortista, que nós brincamos de bandeirinha, ou mesmo de queimada. Isso é um jogo, ok? Lembra, qual a diferença do jogo para a brincadeira para o esporte? As regras. O jogo, as regras são obrigatórias, porém elas são consentidas no grupo envolvendo aquela atividade. E principalmente o jogo tem um caráter lúdico. Um processo de brincar, um processo motivacional muito grande. E as brincadeiras? As brincadeiras são similares, né, com o jogo, mas é importante frisar que é importante nós marcarmos que existem diferenças quanto às brincadeiras, principalmente quanto à questão da organização e da motivação. As regras com as brincadeiras, elas existem, mas essas regras elas não são fixas. Elas podem mudar de acordo com o contexto e com o desejo dos participantes, né? E as brincadeiras, elas são muito utilizadas como uma preparação, um aprendizado da vida cotidiana. Quando crianças ou quando adolescentes, nós temos por hábito brincar de fazer atividades que comumente nós vemos no nosso dia a dia. Uma criança indígena vai brincar de quê? Vai brincar de fazer pinturas, brincar de fazer cestos, brincar de fazer artesanato, brincar de plantar, de colher, de pescar. Uma criança urbana, vocês podem ver hoje com a questão da era da tecnologia, a criança urbana brinca de quê? Brinca fazendo de conta que um papelão é um celular, fazendo de conta que vai trabalhar, né? Então, esse fazer de conta é um aprendizado, um preparo para a vida adulta. E essa ludicidade, e quando essa brincadeira envolve outros participantes,
que essa interação social pertinente à brincadeira é de grande relevância para a construção humanística, para a formação humanística desse ser humano, né? E a brincadeira, ela é muito, muito, muito importante para a formação da infância e principalmente também muito utilizada como integradora social na terceira idade. E nós temos os esportes. Os esportes que na nossa próxima videoaula eu vou dar uma ênfase maior nos 4 principais esportes coletivos praticados em território nacional e internacional, né? Os esportes, qual a diferença do jogo? Muitas pessoas dizem, vamos para o jogo de bola, vamos... existe uma diferença, jogo e o esporte, tá? E essa diferença se torna muito visível, principalmente quanto às construções das regras. Os esportes possuem regras rígidas, universais e pré-estabelecidas por diferentes instituições, as quais as pessoas se reúnem para construir essas regras. Essas instituições nós chamamos de federações, confederações e comitês olímpicos. O que caracteriza essas regras? Elas são regras rígidas, fixas e universais. O que se configura isso numa maneira, num vocabulário mais fácil de entendimento, mais rápido? Se você joga futsal aqui em Macapá, dentro de um campeonato, e este campeonato lhe diz que essas regras, que esse campeonato vai seguir as regras oficiais daquela modalidade, você vai ganhar, se você ganhar esse campeonato e sair assim, de nível de bairro e vai participar de um campeonato municipal vinculado às mesmas regras, da mesma forma que você jogou representando o seu bairro, você vai jogar no municipal. Se você receber a vitória nesse municipal e for representar dentro do estadual, serão as mesmas regras. Se você sair do estado do Amapá e for para o sudeste, para Rio de Janeiro, São Paulo, representando o estado do Amapá, as regras são as mesmas. Se você sair do Brasil e for jogar esta mesma modalidade em Portugal, no Japão, as regras são as mesmas. Porque são regras fixas e universais. Sempre lembrando que, como tanto o jogo quanto as brincadeiras, os esportes são fenômenos culturais e biológicos. Então, quando cai uma questão vinculada a uma dessas 3 expressões corporais como forma de linguagem, se faz necessário fazer uma leitura muito calma e uma interpretação do que essa questão vem lhe buscar, está lhe pedindo para você ter essas 2 vertentes, tanto a biológica quanto a cultural. Tá? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.